Fala, Juventude Concade, sejam bem-vindos a mais um ConcadCast. E eu quero agradecer a você que está aqui neste episódio, que tem acompanhado todos os episódios que nós temos postado aqui no YouTube. Quero também pedir a você que você se inscreva no nosso canal, comente esse vídeo, compartilhe com alguém, para que você possa edificar a vida de alguém. Eu tenho certeza que algo que vai ser falado aqui vai tocar o coração de alguém. E hoje nós estamos aqui com a pastora Kelly, casada com o pastor Éder, pastora ali na Catedral do Amor, em São Sebastião, mãe do Miguel, da Manuela e da Micaela, líder de mulheres lá na região de número 2 e também já foi coordenadora do CONCAD, já pastoreou outras igrejas no campo da Catedral e está aqui hoje para compartilhar. E ela não está sozinha, ela está acompanhada de uma amiga, pastora Elda, que é pastora ali no Bairro Nacional, casada com o pastor Rodrigo Dantas, que é o nosso líder do CONCAD, mãe do Arthur e da Mel, e também psicóloga, ambas são psicólogas, e hoje nós vamos ouvir um pouquinho da história delas aqui. Sejam bem-vindas. Obrigada, paz do Senhor, juventude. É um prazer muito grande para nós, né, estar aqui nessa gravação, nesse ConcadCast, e eu tenho certeza que vai ser muito especial. A paz do Senhor, pastor Davi, a paz do Senhor, Juventude Concade. É motivo de muita alegria estar aqui, né, compartilhando, e ainda mais por estar bem acompanhada, né, de alguém que é inspiração e é um presente de Deus para compartilhar aí essa trajetória no ministério. Amém. Ó, gente, elas foram pedidas lá na caixinha de pergunta do Instagram, viu? E aí nós trouxemos logo em dose dupla. Então quero pedir para você acompanhar esse episódio e compartilhar para ser o episódio mais visto dentro do nosso YouTube, tá bom? Vocês pediram e a gente está atendendo. Gente, obrigado por terem vindo e eu quero começar ouvindo um pouquinho da história de vocês, né? Ambas cresceram num lar cristão, né? Se envolveram cedo já na obra do Senhor, né? Começaram o desafio de pastorear jovens e por aí vai, né? Me explica aí um pouquinho da história de vocês, pastora Kelly. Bom, eu nasci em um lar cristão, como você já disse, venho de uma família simples, sou do Goiás, Goiânia, nascida e criada lá. Me mudei para Brasília com 20 anos, que foi quando eu me casei com o pastor Éder, né? Mas sempre fui criada dentro da igreja, meus pais também são pastores de congregação. Então, a minha vida inteira, graças a Deus, eu vivi dentro da igreja, vivendo dentro de ministérios também. Participei ali do Ministério de Dança Atrios, ali no Ministério Fama, em Goiânia. E por 10 anos da minha vida eu fiquei ali, né? Então, eu costumo dizer que eu não tive opção. Eu fui criada ali dentro, formada ali dentro. E hoje eu sou muito grata a Deus por isso. Me casei aos 20 anos e desde então estou morando em Brasília, juntamente com o Éder, pastor Éder. E estamos aí pastoreando a congregação, fazendo de tudo para que o reino do Senhor venha crescer e que tudo seja bênção, tudo seja para a honra e glória do Senhor Jesus. Amém, amém, que maravilha. E você, pastora Elda? Então, pastor Davi, também cresci no lar cristão, para a glória de Deus. Meus pais se conheceram na antiga Vila Nova, né, hoje conhecida como Adeviva. Se conheceram, casaram e tiveram a mim e a minha irmã ali na igreja e a gente cresceu ali. Conheci o pastor Rodrigo também na de Vila Nova. Pai da Deviva aí. Nossa, História. 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 A gente se conheceu, a gente se conhece, né, desde criança. Inclusive, nós temos muitas fotos, né, dos congressos infantil, um do lado do outro ali. E assim começou o meu ministério, né? Desde criança já regia, já participava do grupo de regência, de coreografia, pandeiro, solava os hinos, comecei a pregar com 12 anos de idade. Nossa. Então, a minha vida inteira foi em prol do ministério, né? Meus pais não são pastores, mas sempre esteve ali investindo no meu ministério, da minha irmã, né? E, para a glória de Deus, ainda casei, comecei a namorar com 15 anos, pastor Rodrigo. Com 19 a gente casou e desde então, desde quando a gente casou, estamos envolvidos na obra. Fomos líderes de adolescente, juventude e aí, posteriormente, o pastoreio. Ah, que maravilha. Pastora Kelly, você falou, né, que você nasceu num lar cristão e que se envolveu muito cedo com o ministério,
né, de dança, Atos, né? Me fala um pouquinho sobre a importância desse ministério na sua vida, no seu envolvimento com a obra do Senhor e o quanto que ele moldou você a ser depois, né? Talvez nem imaginava uma pastora. Bom, como eu disse, eu fiquei por volta de 10 anos no ministério. Eu cheguei lá com 10, saí com 20, né? E eu fiquei esse tempo todo lá, e eu costumo dizer que hoje, o que eu sou hoje, a formação, enfim, que eu tenho hoje, ministerialmente falando, e até a minha vida com Deus mesmo, foi formada ali dentro. Eu sou grata pela vida da pastora Lilian Vieira, que foi minha líder, né, nesse tempo todo. E comecei criança, comecei na equipe de dança ali das crianças, porque são várias equipes dentro do Atrios, né? E comecei como criança, depois passei a liderar equipes, outras equipes que tinha dentro do ministério. Enfim, até chegar na equipe Sabaô, que era ali a equipe principal, assim, né? Das mais antigas no grupo, mais velhas, digamos assim. E nesse período, eu costumo dizer que o que eu sou hoje é graças a Deus, claro, aos meus pais, né, que me ajudaram aí, me formaram, mas também a esse ministério, porque ali eu vivi muitas experiências únicas com Deus nesse período, e a liderança da pastora Lilian sobre a minha vida foi muito especial. Eu tinha com quem contar, às vezes eu tinha. Acontecia algumas coisas que eu ficava com receio de chegar nos meus pais, mas eu confiava nela para poder chegar e conversar, e ela me dava um direcionamento ali. Quem nunca, né, gente? Que adolescente, que jovem, nunca se abriu mais com o líder do E que com os pais. ela não tinha tempo com ela, tempo ruim, não. Ela puxava a orelha mesmo, se precisasse ficar de disciplina, ela colocava de disciplina. E assim, eu vivi dentro da igreja. Eu costumo dizer que minha mãe falava assim pra mim: é melhor você pegar o seu colchão e levar pra igreja e dormir lá. Porque em época de uma adega, a gente sempre se esforçava muito ali nos ensaios. Às vezes os ensaios duravam até 2 horas da manhã. E a gente estava ali, firme e forte, ensaiando, batalhando para que tudo saísse perfeito para a honra e glória do Senhor Jesus. Porque nada é pra gente, tudo é pra Deus, né? Então, assim, eu vivi muito intensa essa fase, e não me arrependo, e eu confesso que até hoje eu sinto falta. Quando vê as meninas dançando no Concade, lá na Catedral do Amor, o Sim, coração sim, salta. salta. Fico lá só admirando. Que legal, interessante, que bom. E você, pastora Elda, sempre falou que você se envolveu cedo também na obra do Senhor, começou a pregar com 12 anos, novidade, viu, gente? Que coisa boa. E me fale um pouquinho como é que foi esse envolvimento, como é que isso moldou você, forjou você, né, para poder estar na obra do Senhor. Pastor Davi, então, a minha vida é literalmente um propósito do Senhor, né? Sempre cresci ali na igreja, sempre envolvida no ministério infantil, sempre me identifiquei, né, com esse público infantil. Costumava sair para cantar em congressos infantis com 6, 8 anos de idade, meus pais sempre nos acompanhando. E quando eu estava com 12 anos, eu fui convidada para pregar para criança, né? Num culto, numa igrejinha pequena, para poucas crianças, mas eu fui, né? Fui Legal. corajosa e eu fui, disse sim para o Senhor, né? Mesmo não tendo assim uma, uma dimensão do que aquele sim, né, me custaria, mas valeu a pena. E aí, com 12 anos, eu ministrei a primeira vez e não mais parei, né? A partir dali vieram-se outros convites para igrejas pequenas mesmo, públicos pequenos, né? Departamentos pequenos de criança. E a partir dali eu comecei a dar aula na escola bíblica, comecei a liderar a coreografia e aí não mais parei. Porque meus pais, eles nos ensinaram que a gente precisa, sim, buscar primeiro as coisas do Senhor. Então, desde muito nova, eu sempre me dediquei muito à obra do Senhor, né? Seja nas crianças, depois passei para os adolescentes, quando eu fui para os jovens, também estava envolvida com os jovens. E é tanto que essa minha experiência na obra do Senhor definiu a minha profissão. Foi através dessa minha experiência com as crianças que eu escolhi ser psicóloga infantil, né? Eu gostava tanto do relacionamento, da inocência das crianças, né? O jeito deles transmitir os sentimentos que fez com que eu me especializasse e escolhesse uma profissão que desse continuidade a isso.
né, e aí foi por esse motivo que eu escolhi ser psicóloga. Na verdade eu queria ser até pediatra, só que eu acredito que não me daria bem com sangue, né, então mudei ali o percurso, mas o Senhor me mostrou a psicologia e deu super certo. E assim, acredito eu que, né, todas as coisas cooperam para o bem, e e essa questão da psicologia também me traz uma bagagem para o ministério, né, porque através da psicologia eu consigo alcançar até mesmo os membros, né, consigo ter uma escuta ativa ali das minhas ovelhinhas, né, e aí eu consigo, englobar todas as áreas da minha vida nesse propósito específico ao qual o Senhor me criou. Ah, que legal, interessante. Eu quero falar sobre pontos comuns que vocês têm, né? O primeiro ponto que eu quero falar é que vocês casaram muito nova, né? A pastora Kelly com 20 anos e a pastora Elda com 19 anos. Como é que foi essa transição de ainda jovem se casar, né, para vocês, né? A pastora Kelly, inclusive, teve outros desafios, porque teve uma mudança de cidade, por aí vai. Fala um pouquinho, pastora Kelly, como é que foi essa transição, né, de jovem para a vida casada, os desafios? Pastor Davi, como foi algo que eu sempre almejei muito na minha vida, enfim, casar, constituir uma família, então para mim não foi um passo muito difícil de dar. É claro que tive dificuldades, porque eu nunca imaginei, eu falava assim, eu nunca vou namorar à distância, eu nunca vou casar com um pastor, inclusive. E assim, Deus foi direcionando tudo de uma forma que não estava no meu controle, de fato não estava. É o projeto dele, é o propósito dele, então ele fez acontecer da melhor forma possível. Então não tive essa dificuldade de pensar, ai meu Deus, eu estou me casando. Para mim, e eu sempre quis casar nova também. Por mim, eu tinha casado com 16 anos. A família da minha mãe toda casou assim, todo mundo muito novo. Então, na minha cabeça, eu queria Seguir permanecer a ali. tradição da família. Exatamente. Então, inclusive quando passou dos 16 anos, eu fui ficando meio desesperada, né? Meu Deus, tá chegando, passou, não chegou. Mas é no tempo de Deus que as coisas acontecem. E a minha história com o Éder é até engraçada, né? Porque eu não conhecia ele, eu tinha vindo a Brasília uma vez e, enfim, não sabia nem o que era baleia, não tinha nem noção. E aí, eu participando ali do Ministério de Dança, em uma convenção, a minha sogra, né, hoje minha sogra, Kátia, foi na igreja e ela me viu dançando lá na frente, e aí eu sentei umas 3 fileiras atrás dela na igreja, né, e ela ficava o culto inteiro olhando pra trás, olhando pra mim, e eu sem entender, eu não conhecia ela, né, eu nem sabia quem ela era. Eu falava, meu Deus, mas será que essa mulher me conhece, eu conheço ela e eu não tô lembrando quem é, né, e ela ficava olhando pra mim e ria, e eu ria por educação, mas eu não sabia quem era. E aí ela ficava comentando com a avó do Éder, que estava sentado do lado dela. Ela sempre olhava pra mim e cochichava com ela alguma coisa. E eu, sem ter noção de quem era. E isso nem foi em 2012. E aí, quando foi 2013, eu acabei, por ser muito próximo ao primo dele, o Edmar Júnior, acabei tendo contato com um pouco da família, mas também não conhecia o Éder, não conhecia a família dele aqui de Brasília, né? E aí, depois que no final de 2013 a gente se conheceu, a história é meio longa, eu vou tentar resumir, né? A gente se conheceu, enfim, através do primo dele, que a gente foi se aproximando. E aí depois que eu tava noiva do Éder, a minha sogra veio falar pra mim. Olha, aquele dia, eu falei pra minha mãe o seguinte, que era a avó do Éder, né? Ela falou que ficava olhando pra mim e ela falou pra mãe dela, eu quero essa menina como a minha nora. E eu nunca imaginei isso na vida, né? E ela foi me contar depois que eu já tava noiva, então assim, já tinha muito tempo. E aí eu costumo brincar, falar assim, a oração dela foi forte, né? Foi bem forte. E aí a gente se conheceu, namoramos, a gente orou por 10 meses antes de começar a namorar. E aí nesses 10 meses meu sogro falou pro Éder também, cavalo arriado só passa uma vez, um ditado bem do Goiás, né? E aí foi quando o Éder decidiu que ia tomar a iniciativa e me pedir namoro pra gente poder, enfim. Ele também, nesse período de 10 meses, ele também teve algumas confirmações do Senhor, né? Com relação ao nosso relacionamento. E aí a gente, enfim, começamos a namorar, noivamos, casamos. E aí, casar nova pra mim não foi uma dificuldade, porém vir para Brasília foi mais difícil, né? Eu tive que transferir minha faculdade de Goiânia pra cá. Eu não conhecia ninguém, ninguém mesmo aqui em Brasília. E aí,
casamos com 3 meses, ainda fomos pastorear a igreja, né? Então, foi um período bem assim, de adaptação extrema, eu costumo dizer, porque primeiro que eu tinha noção de que a gente iria pastorear a igreja, mas na minha cabeça era assim, daqui 10 anos, alguma coisa muito assim, até porque na época nós éramos o casal de pastores mais novos do campo inteiro, então assim, não passava isso na minha cabeça. E aí a gente teve as questões, né? Adaptação com a congregação, com a igreja, adaptação no casamento, tudo muito Ao mesmo tempo, misturado ao né? mesmo tempo. Então, assim, nessa parte foi mais difícil. Entendi. E você não tinha nenhum parente aqui em Brasília. Quando você veio para cá, era só você. Só eu e A Deus. família do pastor Edson se tornou sua Exatamente, família exatamente. aqui. Que interessante. E você, pastor Helder, me fala como é que foi essa experiência de se casar nova, começou a namorar com 16 anos, é uma idade até aceitável, sou pai de menina, né? Para começar a namorar. Então, pastor Davi, isso é mais uma particularidade nossa, né? Exatamente. Entre eu e a pastora Kelly, porque eu também sempre almejei casar cedo, né? Acredito eu que o relacionamento dos meus pais muito me influenciou. E eu orava ao Senhor, tanto que com 12 anos de idade eu recebi uma promessa, que o meu marido e o meu filho seriam uma bênção. Então, a partir dos 12 anos, eu já comecei a orar pelo meu futuro marido, pelo meu futuro filho. E quando a gente começou a namorar, inclusive a gente sofreu, né? Porque as pessoas falavam, não, mas vocês são muito novos, né? E como eu já pregava, tinha uma certa cobrança, Pressão. né? Uma pressão de que eu era referência, eu era líder de coreografia, eu era regente das crianças. Então, foi um pouco difícil ali no início, mas a gente tinha a bênção dos meus pais, né? O Rodrigo sentou com meu pai, pediu a bênção, tudo certinho, antes mesmo da gente sequer dar um primeiro beijo. E acredito que a partir do momento em que a gente entregou o nosso relacionamento para o Senhor, tudo fluiu. A gente namorou por 4 anos, né? Nos casamos ali com 19 anos e Os dois têm a mesma idade? nós temos a mesma Que idade. legal. Crescemos juntos, né? É. Praticamente. Foi o meu primeiro namorado, sou a primeira namorada dele, e tudo fluiu, né? Assim, essa questão de namoro, noivado, a gente viu a bênção do Senhor, né? Em todos os projetos ali, na época do casamento, que não é fácil. E nesse ponto, diverge um pouquinho da história da Kelly, porque a nossa vida ela foi construída exatamente assim, passo a passo, né? Uhum. Tudo ia cooperando para isso. A gente já se conhecia, aí a gente começou a namorar, os nossos pais, as nossas famílias já se conheciam, né? Já sabia ali, antes mesmo do relacionamento, já tinha um convívio, né? Por conta por ali causa da da igreja. Exatamente. E foi tudo muito fluido, foi tudo muito tranquilo, né? E como eu já trabalhava muito no ministério, quando a gente casou, a gente só deu continuidade. Uhum. Porque o Rodrigo, ele não liderava diretamente, mas ele também estava envolvido na obra do Senhor, né? Ele era sonoplasta, ele ajudava ali nos músicos, já foi cantor do Ministério de Louvor também. Hoje, Então, hoje, vou dar a oportunidade para o pastor Rodrigo cantar. Então ele também já estava muito envolvido, né? E aí quando a gente casou, a gente também nós fomos muito aconselhados pelo nosso pastor Antônio Márcio, né, que foi um marco também no nosso relacionamento, fez o nosso casamento, e a partir do casamento mesmo, a partir do noivado, ele já falava, né, assim, inclusive teve uma fala dele que muito nos marcou, porque na época eu estava cursando psicologia e o Rodrigo cursava direito, e o pastor Antônio Márcio sentou com a gente num gabinete, né, para orientação, e ele falou assim: olha, vocês não têm dimensão, mas até mesmo essa faculdade de vocês é para a glória de Deus, né? Assim, hoje a gente entende o propósito ao qual o Senhor uniu nós e as nossas profissões também, né? Porque muitos se encaixam. E com 22 anos, a gente casou com 19, acredito eu que com uns 22 anos ele começou a liderar muito rápido, assim, liderou varões, depois a gente pegou a liderança da juventude e em seguida a gente começou o pastoreio, né? Então, assim, foram degraus que nós fomos subindo, né? Assim, até chegar ao pastoreio junto e tem sido gratificante. Legal, que interessante, né? Casaram novas, né? Mas já havia esse desejo,
né? E isso é importante, inclusive, para os nossos jovens entenderem que o propósito é sempre, para nós, é constituir família, né? Nós precisamos constituir família. Essa é a primeira coincidência entre vocês, casaram novos, né? E já se envolveram no ministério. E eu queria ouvir de vocês um pouco sobre esse desafio do ministério pastoral, ainda tão nova, né? Com a idade menos de 30 anos, né? Geralmente isso não é muito comum, né? Geralmente as pessoas começam a pastorear mais, com um pouco mais de experiência, né? Mas o nosso pastor João, o pastor presidente, tem uma visão diferente de investir na juventude, no pastoreio, e gratos somos a ele por isso, porque isso vai dando oportunidade para jovens, né? Então me falem um pouquinho como é que foi a experiência pastoral ainda novas, né? Como é que foi essa experiência, pastora Kelly? Bom, nós começamos a pastorear a de Varjão, né? E assim, eu lembro que na posse eu chorava muito. E aí eu até comento, falo assim, gente, o que o pessoal ficou achando, né? Os irmãos da igreja. Porque eu só chorava, chorava de soluçar. E assim, por que eu chorava tanto? Não era porque eu não queria, é porque eu não, na minha cabeça foi tudo muito rápido, né? E assim, eu sei que Deus tinha pressa, e hoje ele confirma isso, eu tinha pressa, eu tenho pressa, né? Mas pra mim era tudo muito novo, eu tinha acabado de mudar de cidade, faculdade, então assim, eu não conhecia ninguém, aí já caímos lá no Varjão, com 3 meses de casada. Então assim, pra mim foi foi um choque muito grande, né, inicialmente. E aí, eu tinha muito medo de como nós seríamos recebidos, até por ser os pastores mais jovens. O Éder tinha 22 anos, eu tinha 20 anos. E assim, a história da igreja toda foi construída com pastores bem mais velhos que a gente, mais experientes. Então, assim, eu tinha esse medo de como seríamos recebidos ali. Mas foi tão lindo, depois que a gente chegou, passou a posse, eu até brinco, na posse meu sogro falou assim, você quer falar alguma coisa? E eu falava, não quero, deixa eu aqui processando a informação, né? E aí depois a gente foi tendo mais contato com os irmãos, e assim, eu costumo dizer que a gente não esperava que a gente fosse tão amado pelos irmãos ali naquela igreja. Então, eu acho que de início foi um choque muito grande pra mim, a experiência de ter que pastorear tão nova e recém-casada. Mas depois a gente se sentiu tão abraçados ali que foi ficando tudo tão mais tranquilo, mais calmo, e a gente conseguia fazer as coisas com leveza, sabe? Não se tornou algo que me deixasse assustada por muito tempo. Então, esse primeiro contato foi assustador, mas depois foi mais tranquilo. A igreja acolheu a gente, e, enfim, a gente se sentiu muito amada ali. A nossa primeira experiência ficou marcada. A de Varjão foi um marco na nossa história. Não tem como não ser. Não tem. Primeira igreja que pastoreia. E você, pastora Elda? Pastor Davi, nós estamos pastoreando há 4 anos, né? E assim, para mim não foi muito difícil a ideia do pastoreio, o primeiro convite para pastorear a primeira igreja, porque eu já tinha a experiência ali da psicologia, né, do atendimento, então eu já tinha esse relacionamento com pessoas e eu sempre já estava muito envolvida, né, com liderança, com pessoas. Então acredito que eu fui muito bem preparada pelo Senhor, né, e a gente tinha até disponibilidade. Acredito que, assim, a minha maior questão é em saber conciliar a maternidade com o pastoreio, né, porque, eu entendo que a primeira igreja é a família, e aí a minha maior dificuldade hoje é mais em lidar, né, com esses 2 viés que são muito importantes para mim, a maternidade e o lidar ali, né, com os nossos membros, com as nossas ovelhas. Mas a ideia de pastorear em si, para mim, não foi muito difícil, porque o Senhor veio me trabalhando desde a adolescência. Apesar, né, de achar que seria com mais idade, quando os meus filhos já estivessem adolescentes, né, jovens, quando a gente já tivesse ali por volta dos 40, 50 anos, apesar disso, acredito eu que eu internalizei muito bem, eu recebi muito bem. E a primeira igreja realmente tem o nosso coração, né? Foi uma igreja pequena, apesar de que
Na primeira igreja também, todos os membros eram muito mais velhos que a gente, mas também nos receberam muito bem, né? Nos aceitaram, nos acolheram, nos apoiaram, nos ensinaram bastante, mas a gente ficou pouquinho tempo lá e já fomos para o bairro Nacional, mas tem sido uma experiência, assim, gratificante mesmo, né? É o Senhor quem faz, né? E Ele nos prepara para isso e Ele nos sustenta. Sem ele nada podemos fazer, né? Não tem Exato. como. E ele vai preparando mesmo, moldando ao longo da caminhada, né? A gente vai vendo que coisas que aconteceram ou lugares que nós ocupamos ao longo dessa jornada não foram em vão, né? Deus estava nos preparando, nos moldando mesmo para poder assumir, né? E ele tem o controle de tudo mesmo. E outra coincidência que eu percebo em vocês, né, é que as duas fizeram psicologia, né? E eu queria entender, assim, como a psicologia, né, a pastora Elda já até falou, como a psicologia é um apoio para vocês no ministério. Eu acho que essa visão, né, de usar a psicologia dentro do ministério, né, como um suporte, é lógico que o norte do nosso ministério sempre vai ser a Bíblia, mas a psicologia é um apoio muito Com grande. E certeza. muitas coisas que a psicologia usa como abordagem, a Bíblia também traz já ensinando ou falando sobre isso. Outra coincidência entre vocês é que as duas, né, fizeram psicologia, né? E eu queria ouvir de vocês como a psicologia serve de apoio para o ministério de vocês, né? O ministério pastoral, de aconselhamento, de cuidado, de ouvir. Até a pastora Elda já falou um pouco sobre isso. A gente sabe que a Bíblia é a nossa principal base, o norte do nosso ministério, mas a psicologia ela tem muito a contribuir dentro do ministério, inclusive muitas abordagens e ensinamentos que a psicologia traz, a Bíblia já relata. Então, pastora Elda e pastora Kelly, me fala um pouco, começando por você, pastora Elda. Pastor Davi, eu tive uma experiência na adolescência enquanto cursava a psicologia. E eu tive uma experiência de sentar com uma líder para tratar algumas questões da fase da adolescência, né? E infelizmente eu não tive uma experiência agradável, porque eu senti que ela não soube me ouvir, Uhum. né? Eu ali colocando as minhas fragilidades, as minhas questões, e ela simplesmente distorceu tudo que eu tinha falado. Eu senti assim que ela não ouviu aquilo que eu estava sentindo, ou eu não soube falar, né? Ou ela não soube ouvir. Uhum. Mas aquilo ali foi muito marcante para mim, porque eu me lembro nitidamente que após sair dessa conversa com ela, eu saí determinada, eu orei ao Senhor e falei bem assim: Senhor, se um dia eu for uma líder ou eu for uma pastora, eu prometo diante ao Senhor que eu vou saber ouvir quem estiver falando comigo. E ali eu já cursava psicologia, e a psicologia ela traz muito isso, né? O saber ouvir, uma escuta, né, assertiva. E ao decorrer do tempo eu fui entendendo isso na prática. Eu costumo dizer que tudo que a gente faz ali na igreja é baseado na psicologia. A psicologia imita muito a religião, né? Assim, dizem que não pode misturar, mas para mim é muito nítido. Para mim, Jesus foi o maior psicólogo, é o maior psicólogo. A psicologia tem um termo que se chama catarse, que é a cura pela fala. A partir do momento que eu falo, eu consigo me curar. E para mim isso é a oração, né? Quando a gente Uhum. coloca para o Senhor as nossas questões, o Senhor trabalha isso dentro da gente. Sim. Então eu vejo que a psicologia está muito ligada, né, com a nossa prática, com a nossa vivência ali dentro da igreja. E no ministério não é diferente, né? Assim, enquanto mulher de pastor, a gente escuta muito, né? A gente acolhe muito, a gente orienta, a gente ora. E é o que a gente tem que fazer, né? Sim. Ajudar uns aos outros. Eu costumo dizer que a igreja ela é um hospital da alma, né? Muitas das vezes a gente não consegue ali tratar uma questão fisiológica, a gente não consegue sanar o problema dos nossos irmãos, mas só o fato deles ter alguém para escutar, né, para dizer que está ali, que nós vamos orar juntos, para mim isso é muito claro, né, a utilização da psicologia junto com o ministério. E hoje eu consigo entender nitidamente isso, né, que enquanto psicóloga, enquanto pastora, eu faço as mesmas coisas, Sim. né? Claro que dentro do setting terapêutico é diferente, porque tem todo um amparo ali pela ética profissional, mas dentro do gabinete eu atuo como se fosse uma psicóloga também, né? Mais pelo viés cristão, religioso e com base na Bíblia.
mas para mim na prática é a mesma coisa e tem muito a nos agregar, né, assim, essa questão da fala, da empatia, da escuta, e eu acho que é isso que rege aí a nossa vivência tanto enquanto profissional, como enquanto mulheres de pastores. Ah, interessante. E você, pastor Kelly? Ela já deu a resposta completa, né? Mas basicamente, ela falou tudo mesmo. E essa questão da escuta, e até mesmo dentro de casa, né? Nós temos ali maridos pastores que às vezes, muitas vezes, não podem compartilhar muitas coisas com outras pessoas e a gente tá ali atuando como esposa, pastora da igreja e ao mesmo tempo como psicóloga até deles, né? Então é isso, eu acho que é escuta mesmo. Às vezes na igreja a gente vê que muitas pessoas, tudo o que elas precisam, na maioria das vezes, é alguém que escute o problema delas e que acolha isso. E não que vá repreender, que vá, enfim, discutir, falar que tá errado. Não, às vezes a pessoa só quer ser acolhida e que a gente escute o problema dela. Então, é isso. Como pastora, como psicóloga, é uma junção, como a Elda disse mesmo. Tanto em casa como na igreja e tanto no setting terapêutico, né? Uma outra coincidência entre vocês, né? Vocês até citaram isso, é a questão de vocês conciliarem o ministério e a maternidade, né? A gente sabe que tem uma escala de valor, né? Deus em primeiro lugar, família, igreja e depois trabalho, né? Pelo menos essa é a ordem que a gente deve seguir. E me fale aí um pouquinho como é conciliar ministério e família, porque você é pastor praticamente ou pastor em tempo integral praticamente, e em tempo integral também você é mãe, né? Então, assim, vocês acabam tendo que conciliar duas atividades que são praticamente em tempo integral. Existem desafios. Me falem um pouco sobre isso, para que a nossa audiência, os nossos jovens possam verificar e já, através dos conselhos de vocês, seguirem esse caminho também. Pastora Kelly. Existem muitos desafios nessa caminhada aí de pastoreio e maternidade, né? E um deles é a gente conseguir conciliar as nossas demandas sem sobrecarregar as crianças, né? Por exemplo, eu não costumo me cobrar muito com relação a isso. Tem até pessoas que falam assim, nossa, mas você tem muita facilidade de falar não. Quando você vê que não vai, que é algo que vai te sugar muito, tanto você quanto as crianças. E eu falo, gente, não tem como eu como mãe de 3, né, responsável pela minha casa, que é o meu primeiro ministério. Eu entendo que é, claro, uma junção, né? Não tem como dividir ali ministério pastoral, enfim, com a maternidade, a gente tá junto, todos os eventos que tem na igreja a gente tem que ir. Mas existem momentos em que eu preciso reconhecer que os meus filhos não vão dar conta da minha rotina. Não tem obrigação. Não, exatamente. Eu não posso despejar em cima deles uma demanda minha. Então, às vezes eu falo, olha, eu não vou conseguir ir a algum evento que tem, eu fico em casa com eles para descansar, até porque eles estudam, acordam cedo. Então, é uma demanda puxada para eles. Sim. E eu tenho aí 3 faixas etárias, né? Então, assim, por mais que, por exemplo, o Miguel tá mais velho, ele conseguiria me acompanhar mais em algumas coisas, mas a Micaela ainda é um bebê, ela vai fazer Sim. 2 anos. Então, assim, eu preciso ter essa conscientização. E aí, eu costumo usar o não, né? Muitas vezes. Aí dizem, você tem muita facilidade de dizer não. Eu não falo dizendo não por mim, eu falo pensando neles, né? Até porque eu acredito que se eu demando deles da mesma forma que é demandado de mim, eles vão crescer talvez meio traumatizados, né? E não é isso que eu quero. Versus a ministério. Exatamente. Não vão querer Não é se isso que eu envolver com o quero. ministério. Eu quero que eles pensem que o ministério é um privilégio e que eles cresçam sabendo disso. Inclusive, ontem eu estava conversando com o Miguel e ele falou assim: eu quero ser médico, veterinário e pastor. Aí eu falei: você quer ser pastor, meu filho? Eu quero, mas assim, não sei. Aí começou a perguntar algumas coisas. Eu falei: não, meu filho, mas ser pastor é muito bom. Aí ele: mas é que o papai vive ocupado. Eu falei: mas é muito bom ele tá ocupado porque ele tá fazendo as coisas pro reino do Senhor. Então, assim, como o Éder acaba muito mais, né,
trabalhando muito mais no pastoreio do que eu fico mais em casa com eles, para ele o papai sempre está trabalhando, né? Então eu tento mostrar para ele que essa questão do papai sempre estar fora, às vezes, trabalhando, é uma questão do reino. E que isso é um privilégio, não é difícil, não é pesado pra gente. Ele faz por amor, por paixão. E que a mamãe tá sempre ali com eles, né? Mas eu quero que ele entenda que, quando crescer, talvez isso demande mais dele, caso ele de fato seja pastor, né? Mas que hoje eu não quero que ele cresça com esse pensamento de que se eu for pastor eu vou ficar fora de casa, eu não vou ficar com a minha família, eu não vou curtir meus filhos, eu não quero que ele pense dessa forma. Então eu tento não demandar deles da mesma forma que é demandado de mim. E também tento não sobrecarregá-los com os problemas, né, que a gente tem. Porque o pastoreio, ele vem também acarretado de problemas. Então a gente tenta lá em casa sempre poupá-los de muitas coisas, para que não criem essa aversão com relação ao ministério pastoral. É verdade. De fato, a gente precisa tomar esse cuidado, né? Eu vivi isso, né, Davi? Dentro de casa. Tanto é que eu falava que eu não queria, de forma nenhuma, ser esposa de pastor. Porque eu cresci vendo as dificuldades do ministério pastoral ali dentro de casa. Então, eu não queria, de forma nenhuma, ser esposa de pastor. Mas, ainda bem que quem escolhe é Deus, né? De fato, assim, é um desafio. Eu acho que todo filho de pastor tem fase que ele não quer ser pastor justamente por causa disso, né? E a gente vive uma linha tênue mesmo, assim, uma dificuldade muito grande de não sobrecarregar, mas também de não deixar falhar. atrás, entendeu? E assim, equilibrar mesmo, né? Fazer com que eles amem a obra, se forem pastor, porque nem todo filho de pastor vai ser pastor, que eles tenham amor pela obra, assim como nós temos. E você, pastora Helder? Pastor Davi, eu costumo dizer assim, que o meu ministério, ele muito se deu pela criação da minha mãe. Se eu até me emocionar aqui, entendam, porque falar dos pais é difícil, né? Não, Mas a minha mãe, ela sempre esteve conosco, né? Eu lembro, assim, que época de congresso, que a gente estava envolvido em tudo, acabava a escola bíblica dominical, a gente já emendava para ensaio de coreografia, ensaio de ministério de louvor, e quase ia em casa só banhar, trocava de roupa e voltava para o culto à noite. E eu nunca ouvi minha mãe reclamar, né? Eu nunca ouvi minha mãe dizer que o uniforme estava caro, eu nunca ouvi minha mãe dizer que não era para ir para a igreja ensaiar. Pelo contrário, né? Ela sempre estava ali à disposição. Meu pai buscava tarde ali na igreja, eles sempre nos apoiavam. E tudo que eu sou hoje, grande parte, com certeza, é do incentivo que os meus pais, né, trouxe para mim e para minha irmã, que hoje também é pastora. E baseado na minha vivência, eu tenho muito medo de falhar com os meus filhos, né? Porque nós precisamos ter o nosso trabalho, né, secular, enquanto profissionais. Tem as demandas da igreja e tem as demandas das crianças, né? Que são crianças que precisam brincar, precisam de atenção, a gente precisa sentar. Sim, a gente precisa sentar com eles para fazer dever, precisa levar no parquinho, né? Contar a história e demanda muito da gente, né? E a minha questão quando eu falo conciliar o ministério com a maternidade é exatamente isso, porque eu sempre estive muito envolvida na obra, né? E quando eu e o pastor Rodrigo nos casamos, nós somos líderes e nós estávamos em tudo muito junto. Era reunião, era ensaio, a gente saía para o cinema com os adolescentes, então era tudo junto. E para mim é muito difícil ficar em casa com as crianças quando ele tem um pré-concade, né? Ficar em casa para colocar as crianças para dormir, porque no outro dia tem que acordar cedo para ir para a escola e ele ter uma reunião, né? Então, eu ainda estou aprendendo a adaptar, né, essa nova realidade. Porque vocês faziam tudo muito junto. Sim, a gente cresceu, né, assim, estando muito junto. Por mais que eu estivesse mais ali voltada para as meninas e ele para os meninos, mas a gente ia e vinha, né, dos compromissos juntos. E para mim é um pouco difícil, né, ter que viver essa nova fase, né, de dedicação para as crianças, até porque eles se espelham na gente, né. É muito lindo porque, assim, o Arthur, toda vez ele fala, papai, eu quero ser igual a você. E não é fácil, né, colocar isso na cabeça dos nossos filhos, porque às vezes, ontem mesmo,
pastor Rodrigo estava na catedral resolvendo as coisas do CONCAD, que inclusive já está chegando, glória a Deus. E as crianças não viram ele, né? Ele deixou as crianças na escola, passou o dia fora, as crianças dormiram e não viram o pai. Mas antes de dormir, eles simplesmente pegaram o microfone e falou: mamãe, vamos fazer um cultinho? E hoje eu vou ser igual meu pai, hoje eu vou ser o papai. E é muito lindo, né, ver isso nele, e é difícil encontrar esse equilíbrio, né, é difícil não sobrecarregar as crianças, mas ao mesmo tempo a gente também se cobra, porque tem que ensinar as crianças no caminho do Senhor. E aí é o meu dilema, né, assim, é encontrar o equilíbrio nesses dois, mas eu tenho certeza que com a graça do Senhor ele vai nos direcionando e vale a pena. Vale a pena ver os nossos filhos tendo essa referência, né, vivenciando essa família aí que caminha nos pés do Senhor e caminha em direção ao céu. É um desafio mesmo, né? Eu procuro não abrir mão de algumas coisas com os meus filhos, né? Almoçar todos os dias com eles, eu amo almoçar todos os dias com eles, e todo dia à noite contar uma história para eles, né? A gente ganhou uma Bíblia que é uma história, uma parte da Bíblia por dia, né? Que é a Bíblia o ano todo. E aí quando eu vou botar a minha filha para dormir, ela, historinha. Eu já sento, já conto a historinha para ela, oro com ela. E o Benício ainda tá numa fase ainda que a gente ainda não tá fazendo tanto isso, né? Mas de vez em quando eu falo: amor, coloca ele aqui, deixa ele ouvir. Aí ele não para quieto, não presta atenção. Mas tá ouvindo, né? Mas tá ouvindo, né? Pelo menos. E aí, assim, realmente é um desafio, né? Porque a gente tem que ter tempo com os nossos filhos. E o ministério demanda muito mais. Temos a grata satisfação de sermos pais e mães, e temos que levar isso como um propósito de Deus para a nossa vida mesmo, né? E, gente, eu quero ouvir de vocês, né, um pouco sobre, depois de falar sobre ministério, sobre família, sobre maternidade, sobre casamento, eu queria ouvir de vocês sobre a amizade, né? A importância de amigos, né? E que estão juntos com vocês durante a caminhada ministerial, né? A gente sabe que o ministério pastoral, ele é um ministério solitário muitas das vezes, né? Você não pode abrir muitas coisas, né, para muitas pessoas, né? Você recebe muitas informações das pessoas e também às vezes precisa compartilhar com alguém que tem mais experiência, pedir ajuda e por aí vai. E eu quero ouvir de vocês sobre a amizade de vocês, né? Como vocês construíram essa amizade, como Deus foi moldando para que vocês pudessem hoje, como amigas, né, estando no ministério. E eu quero ouvir de vocês. Bom, eu costumo dizer que a nossa amizade é meio improvável, né? Pra gente, né? Pra Deus, não. Eu nunca tinha tido contato com a Elda, né? Desde até então. E aí, o Éder sempre ali orando, pedindo para o Senhor, né? Deus, envia alguém para me substituir aqui no CONCAD, para cuidar desses jovens. Porque a gente estava pastoreando igreja, ele como líder de jovens aqui do DF, né? Então, assim, tava muito pesado, como vice-pastor ali na Baleia. Então, é um pouco puxado para ele administrar tudo, exatamente. E aí, ele orando, enfim, pedindo para Deus direcionamento, até que Deus enviou o pastor Rodrigo, né? E até então a gente não tinha contato. E aí o CONCAD ali foi nos aproximando, né? E eu sou grata a Deus hoje pela vida da pastora Elda, porque é alguém que eu sei que eu posso contar. De fato, é uma amizade que foi ali criada no coração de Deus, e acho que não tem um dia que a gente não conversa, né? Pelo WhatsApp. E é alguém que eu posso confiar em compartilhar as coisas do ministério, porque ela vive a mesma experiência que eu, né? Então, assim, é alguém que eu posso falar, que eu sei que ela não vai me julgar, muito pelo contrário. Se precisar falar alguma coisa de exortar, ela vai fazer. Se for algum conselho que eu pedir, ela vai estar ali à disposição também para poder me auxiliar. Então, é uma ajuda ministerialmente falando, e também a gente compartilha muitas questões da maternidade, né? Porque a gente vive a mesma experiência ali, nossos filhos têm praticamente a mesma faixa etária.
tirando a Micaela, né, que é a menorzinha. Mas, assim, nossos filhos são muito próximos, são muito amigos também. Então, hoje a gente vive, assim, extremamente unidos. E eu sou grata a Deus por isso. O Éder também conseguiu encontrar um amigo ali no Pastor Rodrigo, né, com quem ele pode compartilhar. E eu tenho certeza que foi Deus que direcionou, Deus que colocou eles no nosso caminho. Eu sou muito grata a Deus por isso. Amém, amém. E você, pastora Evelyn? É uma amizade que a gente não entende, assim, não teve um ponto inicial, né? Foi construindo e a gente foi vivendo e hoje a gente percebe, né, o nível, né, em que estamos nessa amizade. E é uma amizade vinda do coração de Deus mesmo, porque hoje a gente vê tantas similaridades e não foi algo que foi por interesse só nosso, né? Assim, eu vou me aproximar da pastora Kelly, foi vindo naturalmente mesmo, né? Hoje os nossos filhos, né, como ela já falou, são muito parecidos, o Arthur é muito parecido com o Miguel, a Mel é muito parecida com a Manu, o pastor Rodrigo é muito parecido com o pastor Éder, só faltava nós duas, né? E a gente também é parecida, né, em algumas questões, em gostos, né, em pensamentos, até em profissão também, Deus faz umas coisas que a gente não entende, né, e é necessário mesmo porque, como o senhor já falou, o ministério ele é solitário, né, e a gente precisa ter alguém ali para compartilhar, e a própria palavra do Senhor fala que amigos mais chegados do que irmãos. Sim. E é muito bom porque a gente vê isso como um cuidado do Senhor, né? É o Senhor quem cuida da gente. Quando a gente acha ali que não tem ninguém para compartilhar, o Senhor nos manda uma família tão abençoada quanto essa, né? Graças a Deus a gente tem assim. Pessoas que a gente confia para conversar coisas, mas essa família aqui em específico vem para agregar em todas as áreas da nossa vida, né? Foi através da vida do pastor Éder que o Senhor abriu a porta para eu estar ali no Conselho Tutelar de São Sebastião, né? A gente fez uma viagem junto que foi agradável para todo mundo, para as crianças, para a gente, né? Questão de ministério, então assim, absolutamente todas as áreas da nossa vida a gente pode compartilhar, a gente ora junto, a gente chora junto, né? A gente sofre juntos por demandas parecidas e eu vejo isso como um cuidado do Senhor. Um cuidado do Senhor, porque às vezes a gente não consegue permanecer as amizades que a gente tinha, né, da adolescência, da juventude, porque vão mudando, né, os interesses, a rotina, o cotidiano, mas o Senhor em todas as áreas ele providencia pessoas, né, do coração dele para suprir as nossas necessidades atuais e essa família aqui tem sido canal de bênçãos e a minha oração é para que essa amizade se perdure aí para toda a vida. Eu costumo compartilhar muito mais coisas com a Elda do que com a minha mãe, por exemplo, meu pai, minha irmã. Eles são de Goiânia, então assim, eles não fazem, não participam assim do meu dia a dia. Então, existe coisa que se eu for falar para minha mãe, ela vai meio que falar: "Minha filha, mas né, não é necessário isso?" Mas eu que estou aqui, estou vivendo essas experiências, então assim, poder compartilhar com a Elda é muito melhor pra mim, porque ela tá perto, ela vive as mesmas experiências, ela conhece minha rotina muito mais do que a minha própria família, então assim, é realmente ali um bálsamo do Senhor na nossa vida, essa amizade. Que legal, gente. Que bom que essa amizade veio e que Deus apresentou vocês e que vocês têm construído juntos. E eu sei que vão construir muito mais, porque Amém. Deus tem propósito, né? Deus une pessoas, não apenas por ser pessoas, mas para estabelecer um propósito, né? Então estamos muito, muito felizes com essa amizade e vendo o fruto disso, né? Hoje no Concad, hoje o pastor Éder também é mais aliviado e cuidando da Catedral do Amor, ajudando mais o pastor João, e a gente fica feliz com isso. Gente, nós estamos chegando ao final do nosso Concadcast e nós estamos aqui falando sobre o Concad, né? Eu quero ouvir de vocês, né, alguma experiência que vocês tiveram em algum Concad que vocês participaram, né? A Elda deve ter participado desde muito nova no Concad, né? A pastora Kelly também já coordenou, participou de vários Concads aí ao longo desses anos. E eu quero ouvir de vocês, né, sobre o Concad, o que o Concad significa para vocês e uma experiência marcante na vida de cada uma de vocês.
Quem começa? Pode começar. Pastor Davi, participo do CONCAD desde os meus 12 anos, É. né? A partir do momento que eu fiz 12 anos, que eu fui para o departamento de adolescentes, automaticamente já estava habilitada ali para participar do CONCAD, né? Então, o CONCAD, ele faz literalmente parte de toda a minha adolescência e juventude, e agora, né, enquanto mulher também, né? Uma experiência eu não tenho, eu tenho várias experiências no CONCAD, A mais várias marcante, conta a mais experiências. marcante. Mas a mais marcante, acredito que é a mais recente, né? Que a nossa memória falha, mas a mais recente, a qual o Senhor, por estar na liderança, né? A gente percebe mais, a gente sente mais o peso da responsabilidade, né? Ajudar o Rodrigo no CONCAD é bem desafiador, falta até a palavra, né, para justificar, mas é muito intenso, né? Todas as batalhas, as guerras que a gente precisa travar para fazer com que esse evento dessa magnitude, né, alcance os corações de quem está ali participando. Então demanda muito, né, de toda a coordenação. Mas no ano de 2024, a gente estava até comentando sobre isso, né, esses dias. No ano de 2024, a gente estava passando por uma questão familiar muito grande, né, em relação às nossas demandas mesmo, em relação ao trabalho do Rodrigo e ao ministério. E a gente estava sofrendo porque era o primeiro CONCAD ali que o Rodrigo realmente estava mais à frente, que foi, né, o período que o pastor Éder realmente estava implementando ele na coordenação, e o Rodrigo falou assim: amor, eu não sei se eu vou dar conta de cuidar do CONCAD, da igreja e trabalhar fora. E aí o Senhor já estava colocando o desejo no coração dele sair do emprego, que ele trabalhava no tribunal, para dedicar-se à obra do Senhor. E foi muito lindo porque a gente passou o CONCAD todo, especificamente eu, né? Porque ele estava tão envolvido em todas as demandas, e eu falo, Senhor, e eu passei o CONCAD falando, Senhor, fala com meu marido, nos traz uma resposta. E literalmente no último dia do congresso, o Senhor usou o pastor para ministrar aos nossos corações e trouxe a confirmação que a gente precisava, né? Para iniciar mesmo assim essa vida literalmente dedicada ao ministério, e tem sido gratificante porque hoje a gente vive a promessa cumprida que o Senhor lançou em nossa vida. Então assim, são várias promessas, né? São vários desafios, mas em tudo nós vemos a mão do Senhor. E grande parte, confirmação do nosso namoro, confirmação do nosso noivado, confirmação do casamento, grande parte veio do CONCAD, né? Então o CONCAD está aí literalmente envolvido em todas as áreas da nossa vida. Que legal. E você, pastora Carol? Até nisso a gente compartilha a mesma coisa, né? A minha experiência mais recente também foi em 2024, que eu tava grávida da Micaela, né? E a gestação da Micaela foi uma gestação muito conturbada pra gente. A gente descobriu. Primeiro que a gente não foi uma gravidez planejada. Então, assim, foi um susto muito grande pra gente, né? Que até então a gente já tinha encerrado ali a fábrica, exatamente. Então, assim, foi um susto muito grande quando eu descobri a gestação. E logo ali na primeira bateria de exames que os obstetras pedem, né? Nós descobrimos que eu tinha contraído o citomegalovírus, que é um vírus que inicialmente ele causa aborto, e se não causa o aborto, a gestação, o feto, ele pode vir com vários defeitos, né, digamos assim. Talvez nasce sem uma mãozinha, nasce cego, sem ouvir, ou enfim, é um vírus bem, assim, complicado, agressivo, exatamente. E aí, assim, eu tava vivendo dias de muita aflição, né? E eu orei, no início da gestação, eu orei e falei, Senhor, eu não pedi esse filho, né? Eu não pedi. Se o Senhor mandou, eu sei que o Senhor vai cuidar. E aí, cada vez que a gente ia... vou chorar. Cada vez que a gente ia fazer algum ultrassom, enfim, alguma morfológica, né? O Éder falava assim, você não tá nervosa? E eu falava assim, Éder, não tô. Porque eu orei. Fui bem sincera com o Senhor. Eu falei, Senhor, como eu não pedi, então o Senhor cuida
cuida, né? Eu sei que se o senhor quiser mandar, de fato, que venha com alguma alteração, amém, eu vou cuidar, vou amar de todo jeito. Mas o Senhor sabe de todas as coisas. E o Senhor sabe da minha dificuldade, né? Enfim, com rede de apoio e tal. E a gente sabe que essas questões demandam mais da gente, né? E aí, enfim, eu orando e o Éder também, mas o Éder mais apreensivo, né? E aí no CONCAD, eu tava lá na sala, ali no gabinete, né, do pastor João, sentada conversando, nem sei, acho que você tava, né? Tava a Elda, a pastora Amanda, a Beatriz tava lá. E assim, eu muito aflita o CONCAD inteiro, mas até então Deus não tinha falado nada, e eu pedindo pra Deus, né? Cuida de mim, cuida desse bebê. Até então, acho que eu nem sabia o que que era. E aí, o pastor Antônio Márcio entrou, bem aleatório, lá no gabinete. E aí, ele já chegou perto de mim, assim, já começou a falar comigo ali. Eu sentada, Deus usou ele pra falar comigo, que não era pra eu me preocupar, que a Micaela, né, o bebê, era um projeto de Deus na nossa vida e que ele tava cuidando de tudo. Então, assim, pra mim foi marcante porque foi um momento de muita aflição na minha vida e o Senhor ali usou o improvável, digamos assim. Ele estava lá dentro, eu estava lá no gabinete, ele chegou até mim, eu não fui até ele não me viu nem nada. Então Deus trouxe ele até mim para me confortar ali e dizer, olha, tá tudo bem, vai dar tudo certo, não se preocupe que eu tô cuidando de tudo. E aí a Micaela nasceu, perfeita, linda, maravilhosa, a rapinha do Tacho. E hoje nós estamos aí vivendo mais um cumprimento de uma promessa do Senhor na nossa vida através do CONCAD. Que legal, gente, que maravilha. Olha só o tanto que o CONCAD pode marcar a sua vida e a vida de quem vai até o CONCAD, tá? E eu quero aproveitar e dizer para você que eu estou vestindo aqui a camisa Legado, é o tema do nosso CONCAD desse ano de 2026, que tá chegando, tá pertinho demais. E eu quero pedir a você que você possa fazer sua inscrição, comprar sua camisa, porque quem investe o CONCAD, investe no CONCAD. E eu quero pedir a você para que você possa participar ativamente, fazer sua caravana, se for para dormir, dorme lá, né, para poder fazer esse momento um momento especial. E mais do que isso, vá com o coração aberto para que Deus fale ao seu coração, porque eu tenho certeza que em algum momento o Espírito Santo de Deus vai tocar a sua vida. Então, invista no CONCAD, participe do CONCAD, porque é um projeto que nasceu no coração de Deus. Amém? E falando sobre legado, né, eu quero ouvir de vocês o legado que vocês querem deixar e construir ao longo da caminhada de vocês, né? O que é que vocês querem deixar de inspiração para a nova geração? Bom, nós temos um exemplo ali na nossa igreja que eu gostaria de citar, né, que é o Juninho. Ele, quando a gente chegou ali na Catedral do Amor, ele tinha por volta de uns 12 anos, eu acho. Tem 6 anos que nós estamos lá, né? E nesse período, ele nunca falhou em um CONCAD. Inclusive, ele começou desde pequeno a ajudar no som, na sonoplastia, com ali os seguranças. Então, ele foi forjado ali no CONCAD também. E hoje a gente colhe fruto disso na nossa igreja. Os pais dele são líderes de adolescentes, o João e a Betânia, e ele é um auxílio dos pais ali na liderança dos adolescentes. Ele ministra aula, ele prega na nossa igreja. Hoje ele tem 17 anos, mas já está avançado, digamos assim, né? E a gente viu que era alguém que a gente poderia investir no ministério dele. Então, o que eu quero deixar, né, a mensagem? Que independente das circunstâncias, da situação, da sua história de vida, você pode ser forjado pelo Senhor. E o CONCAD é um momento em que você pode aproveitar para crescer no Senhor, na palavra, no conhecimento, e que Deus pode falar com você também, né? Então, assim como o Juninho, invista na sua vida ministerial, invista na sua vida com Deus e vá para o CONCAD, porque o Senhor tem grandes coisas para fazer na sua vida ali. Isso aí. E você, pastora Elda? Pastor Davi, são tantas histórias com CAD que eu não posso deixar de mencionar o quanto que é gratificante, né, ser um congressista.
fazer parte da Juventude Concade, porque, como já mencionei aqui ao longo do podcast, a minha vida toda teve confirmação no Concade, né? Sobre maternidade, sobre relacionamentos, amizades, porque ali no Concade todo mundo vai, né, pelo momento, né, ali o acampar é muito favorável para os jovens, adolescentes, e tudo isso pode ser exatamente o Senhor trabalhando na vida dos adolescentes e dos jovens e mostrando aonde o Senhor quer levar eles, né? Sim. Seja profissionalmente falando, seja ministerialmente. E o Concade é uma ferramenta que o Senhor traz para a nossa igreja para alcançar essas vidas, né? E vale a pena. Como vale a pena servir ao Senhor? Como vale a pena deixar de ficar em casa ou curtir o carnaval lá do mundo para estar na igreja do Senhor? E é especificamente no Concade que Deus vai trazer pessoas do coração dele para falar aos nossos jovens, né? E vai, assim como nós, vai usar a ferramenta do Concade para trazer profecias, promessas e confirmar aquilo que o Senhor já tem na vida de cada jovem e de cada adolescente. E assim como nós somos provas vivas do que Deus faz no Concade, nas nossas vidas, eu espero que os nossos jovens e os nossos adolescentes também tenham essa experiência. Amém, amém. Que legal, gente. Eu quero aqui agradecer vocês por esse tempo de conversa, né? Por passar para nós as experiências de vocês, os conselhos, os direcionamentos. E eu quero pedir a vocês que deixem uma mensagem final para a nossa juventude, né? Como se fosse uma mensagem de WhatsApp chegando para todos os jovens, né? Aí uma frase ou um versículo bíblico para que vocês possam alcançar a nossa juventude através desse podcast. E aí pode começar por você, Elda. Vocês deu bem nessa. Gente, uma frase. Jovens, se permitam ter a experiência com o Senhor. Estejam de mente e coração aberto para aquilo que o Senhor vai falar ao seu coração, porque eu tenho certeza que a sua vida é um propósito e você só precisa estar disponível para ouvir Deus falar. E eu tenho certeza que o Senhor vai fazer grandes coisas na sua vida, assim como Ele tem feito na minha. A minha oração é para que o Senhor abençoe todas as áreas da sua vida, assim, 100 vezes mais. Você passou A aqui, gente sabe que a juventude e a adolescência é uma fase muito conturbada, na maioria das vezes, né, para muita gente. Então, o que eu diria hoje é, lance a rede. Não sei como você está vivendo, como está a sua vida hoje, mas lança a sua rede e deixa que Deus cuida do resto. Confia que o Senhor sabe de todas as coisas e Ele já está cuidando de tudo. Então descansa seu coração, vá para o Concade, descansado, confia que você pode ir, que Deus está cuidando de tudo, da sua casa, da sua família, dos seus problemas e foca ali, fica ali disponível, porque o Senhor tem algo para falar ao seu coração. Amém. Você que ficou até o final, quero agradecer a sua audiência. Tenho certeza que esse Concadecast e esse episódio de hoje falou ao seu coração. Quero também agradecer, pastora Kelly, muito obrigado pela sua disposição. Muito obrigado, pastora Elda, também, por estar aqui juntamente conosco. E pedir a vocês, se inscreva no nosso canal, compartilhe, comente, para que você possa alcançar mais pessoas. Quando você faz isso, mais pessoas são alcançadas através desse vídeo. E eu quero agradecer desde já a sua audiência, tá? E te avisar, não se esqueça, se inscreva no Concade, participe do Concade, porque é um evento não só por uma agenda, é um evento que tem um propósito de despertar jovens a viver experiências com Deus e serem firmados na palavra de Deus. Então quero te convidar a estar conosco. Gente, até o próximo episódio. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.